Boa noite a todos. Nós estamos novamente reunidos aqui no canal da NAPRE para mais uma live muito interessante de um grande amigo, um dos fundadores originais da NAPRE, um dos grandes amigos e parceiros de longa data, engenheiro Paulo Sérgio Oliveira, com um currículo invejável. Eu vou deixar ele mesmo apresentar o currículo dele, para não constranger a mim pessoalmente. Paulo é um engenheiro de longuíssima data, com passagem em diversos setores. Participou como dirigente de indústrias químicas da construção civil, como dirigente de construtoras, como consultor, como editor de revistas. Então, ele tem absolutamente tudo para contribuir. E hoje está numa nova empreitada que eu considero uma provocação muito positiva ao mercado, que é transformar o nosso setor tradicionalmente arcaico da construção civil em algo mais moderno, mais próximo do setor industrial de construções off-site, que eu acredito que vai ajudar ao entendimento de todo mundo sobre, digamos, a próxima onda que eu espero que consiga acontecer no nosso mercado, aproximar um mercado de, como dizia minha mãe, de pedreiros com diploma, e ela falava isso com todo carinho, que eu sou engenheiro civil, e para o mundo dos astronautas. Então, o primeiro passo, eu acredito que é pensar fora da casinha. Paulo é um dos amigos que sempre pensou fora da casinha, sempre teve muita coragem nas decisões que ele tomou ao longo da vida e da carreira. Eu acredito que vai ser muito interessante, vai ser muito proveitoso. Espero as perguntas de todo mundo, e eu gostaria muito de ter participação e que quem estiver assistindo a gente divulgue, porque esse canal ele é gravado. Então, esse vídeo vai estar à disposição de todo mundo pelo máximo de tempo possível. Acredito que isso não é apagado. Apesar de um Elon Musk da vida querer comprar o canal, etc., eu acredito que isso não vai acontecer tão cedo. Então, boa noite a todos e, Paulo, a bola é tua, meu amigo. Muito obrigado, Levon. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Levon é um grande amigo, um companheiro de mercado, de batalha, né? A gente enfrentou poucas e boas juntos já no passado, e eu fico muito contente de ver a NAPRE bem liderada, vigorosa, crescendo, né? E então tenho um carinho muito grande por esse segmento, até porque a gente militou muitos anos nesse setor. E como o Levon disse, eu acho que ele já me apresentou, né? Vamos direto ao ponto, que eu acho que é mais importante para vocês, né? Foram 20 anos só de produtos para construção, de indústria de produtos químicos para construção, né? Sempre em projetos de expansão, M&A, né? Trazendo tecnologias novas para o Brasil, depois mais 15 anos de engenharia, construção e incorporação em grandes empresas, né? Eu tenho a felicidade de ter passado por grandes corporações e sempre aprendendo muito, né, em cada uma dessas experiências. E mais recentemente, né, do começo de 2020 para cá, eu de fato estou empreendendo, né, é a primeira experiência minha como empreendedor, né, através de uma startup em construção modular. Então, esse é um tema que me fascina já há bastante tempo, né, e nós estamos num momento que eu quero conduzir vocês, através desse bate-papo que teremos aqui hoje, para entender a razão de ser, a razão da minha escolha e a razão de ser, de a gente buscar esse caminho para transformar a construção numa fábrica de edificações, né? E nesse novo momento da construção, como o Levon disse, até por uma provocação dele, eu trouxe um tema para a gente discutir aqui, eu entendo que o setor de pisos e de rádio tem um papel importante para poder definir, né, para escrever a sua história nesse futuro da construção. Então, eu vou compartilhar minha tela, e nesse compartilhamento a gente já vai navegar pelos slides, né? Bom, o tema é construção modular off-site, um novo caminho para o futuro da construção.
E eu pretendo caminhar nessa jornada nossa para falar um pouquinho sobre o contexto da construção civil no Brasil, né, e no mundo. Algumas barreiras, nem tudo são flores, né? A gente não tem céu de brigadeiro o tempo todo, então, algumas barreiras contra o avanço da industrialização no Brasil. Uma reflexão sobre o Construbusiness 2021, é um documento super importante, né, produzido pela Fiesp anualmente, né? Então, do ponto de vista de contexto, eu acho que para o nosso setor ele é extremamente importante, né? Vocês estão vendo a minha tela, né? Estão vendo a minha tela, Levon? Não, eu estou vendo você, não estou vendo a tua tela, não. Então, deixa eu voltar a compartilhar. Teve uma tentativa, mas retornou. Agora? Ok, tudo certinho, agora está aberto. Perfeito. Bom, então, continuando, aí a gente fala um pouco sobre tendências, sobre construção modular e partimos para as conclusões, né? Bom, sobre a indústria da construção civil, né? O que a gente pode falar sobre a indústria da construção civil, né? Eu trago essa imagem aqui, né? Esse é o módulo da construção civil, tá certo? E, curiosamente, né, em aula eu faço essa pergunta, né? Desde quando existem as construções de tijolos no mundo, né? Desde quando o tijolo é a unidade da construção civil, né? E a verdade é que o tijolo existe desde 7.000 anos antes de Cristo, na região de Anatólia, na Turquia. Então, foram descobertos vestígios de construções de tijolos de adobe, né, já com essa idade, né? E depois, tijolos cozidos no Oriente Médio, 3.000 anos antes de Cristo, né? E a grande verdade é que a gente melhorou produtos e processos, mas a gente continua empilhando tijolos, né? E a teoria dos processos diz o seguinte: quando a gente chega num limite de um processo, não adianta investir mais nesse processo. O maior absurdo que eu acho é colocar robô para empilhar tijolo, por exemplo, né? Quando a gente chega no limite do processo, a gente tem que mudar de processo. Isso é o que diz a teoria de processos, né? Então, lamentavelmente, a imagem que a gente ainda tem da indústria da construção civil é essa. Nós somos um grande artesanato construtivo. Ainda somos um grande artesanato construtivo. Bom, e como é que a gente sai da realidade da construção de empilhar tijolos e parte para a indústria 4.0, para algo que a gente possa, de fato, qualificar a construção como indústria, né? Bom, vamos passar por isso. Mas vamos, antes disso, olhar um pouquinho para a construção tradicional, né? Quais são as características? Baixa integração da cadeia de valor, uma grande fragmentação das lideranças. Se a gente pegar, por exemplo, a indústria automotiva, ela tem uma associação, um presidente. Se der um problema qualquer nesse mercado, esse cara vai para a televisão no mesmo dia, é ouvido. Nós temos mais de 400 entidades setoriais na construção. Então, somos uma indústria muito fragmentada, né? Contratação, capacitação, retenção de mão de obra direta, a gente sabe que é uma grande dificuldade, principalmente em momentos de boom, né? E a gente tem uma abordagem muito pontual. Cada projeto novo é um protótipo. A não ser que a gente faça, por exemplo, casa verde e amarela, com parede de concreto, e repita produtos sistematicamente, né? Os novos projetos são protótipos, né? Não existe indústria que tenha essa característica, que cada projeto novo é um protótipo. Você tem que pensar em todas as soluções específicas para aquele novo projeto. O que mais que a gente pode falar sobre a construção tradicional? Nós temos várias deficiências, né? De deficiências de engenharia e projeto, faltam processos e ferramentas para a gestão de projeto e da própria produção. Pouco investimento em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e inovação. Nosso setor tem isso como característica, o que é um equívoco, mas é um fato, né? Os contratos e incentivos são desvinculados das metas e do desempenho planejado. Vou dar um exemplo aqui que parece maluco, né? Parece que a gente está fora do planeta, mas é real.
né? Se a gente pegar uma incorporadora, que ela vai contratar os pacotes para executar um determinado empreendimento, um prédio vertical, por exemplo, né? Ela contrata a empresa que vai fazer as fundações, uma empreiteira, e dá um contrato para essa empresa, com prazo para ela entregar a obra, com preço do metro cúbico de concreto lançado, e com uma multa contratual se ela não entregar a obra no prazo. Ponto. Tá certo? No cronograma dessa incorporadora, tem lá em algum lugar dizendo que ele precisa chegar numa certa data marco, na quinta laje, para poder soltar instalações, vedações externas, etc. Né? Ele não compartilha essa informação com esse empreiteiro e dá um bônus para esse empreiteiro se ele atingir essa data marco, que é importante para ele. Né? Então, é um jogo mal combinado, é um jogo de penalidades, né? De pouco ônus, né? De muito ônus e pouco bônus. Né? Então, falta essa comunicação, a gente não combina nem com os nossos, entre aspas, aliados estratégicos, né? O que a gente precisa fazer. Então, essa é uma característica da construção, lamentavelmente. Bom, o que mais? Vamos olhar agora um pouquinho para a indústria. A indústria, em geral, passou por grandes mudanças nas últimas décadas, com a digitalização, né, com as inovações aplicadas a processos, produtos, com ganhos de produtividade importantes. Né? E o setor de construção, que é gigante no mundo. Né? A gente emprega 7% da população mundial. É muita gente. Né? A gente gasta 10 trilhões de dólares por ano em bens e serviços. Esse é o PIB da construção, é 13% do PIB global, aproximadamente. Né? Nós somos o maior consumidor global de matérias-primas. 50% das matérias-primas produzidas no mundo vão para a construção. E nós somos responsáveis por algo, as estatísticas não são muito congruentes com relação a isso, mas algo entre 25% a 40% do total das emissões de carbono. Então, olha a responsabilidade econômica e social da construção. Apesar disso, a gente pouco evoluiu, a gente não acompanhou a indústria nesse movimento em direção à indústria 4.0. Né? Bom, querem ver um pouco sobre isso? De 1947 a 2010, a produtividade em todos os setores produtivos nos Estados Unidos cresceu 1.500%. Na construção, menos do que 1%. Né? Ou seja, a indústria decolou e a construção ficou estagnada. Então, o que as grandes consultorias globais, como McKinsey, Deloitte, Fórum Econômico Mundial, estão falando? Olha, a construção, vocês estão empurrando para baixo a produtividade global. Está na hora de parar de atrapalhar e começar a ajudar. Basicamente, é esse o nosso posicionamento. É triste, mas é isso, gente. Eu não estou fazendo uma crítica a alguém que está fora desse contexto. Eu sou construção, tá certo? Mas é isso que a gente está ouvindo. Bom, que mais que a gente pode dizer? O Fórum Econômico Mundial, né, ele em 2016 soltou um relatório muito importante chamado Shaping the Future of Construction, né? E nesse relatório ele mostrou o seguinte: a população mundial cresce 200 mil pessoas por dia nas grandes áreas urbanas. Isso não é só crescimento de natalidade, claro. Isso também é migração das zonas rurais para as zonas urbanas. Todo esse contingente humano precisa de infraestrutura para habitação, social, para transporte, para saúde, para educação, né? E também para serviços públicos. E a grande verdade é que a gente não está contemplando essa demanda, é muita gente, tá certo? Vamos olhar particularmente o que vai acontecer com o mundo. Em 2050 seremos 10 bilhões de pessoas, gente. É difícil imaginar isso no planeta Terra. Né? Como é que a gente vai acomodar tanta gente? Né? E agora vamos olhar um pouquinho para o setor da construção no Brasil. Né? No Brasil, né, se a gente olhar só para o mercado habitacional, já que a gente falou sobre o crescimento nos grandes centros urbanos e tal, nós, em 2019, tivemos um déficit registrado de 7,8 milhões de unidades habitacionais. Esse era o déficit habitacional brasileiro em 2019. O professor Robson Gonçalves, da FGV, fez uma pesquisa e publicou um trabalho pela Abrainc, para a Abrainc, né, onde ele mostra que esse déficit em 2030 será de 30,7 milhões de unidades, gente. É basicamente quadriplicar. Né? Isso é absolutamente insustentável. Vai faltar
unidade habitacional para 30,7 milhões, vão faltar 30,7 milhões de unidades habitacionais, né? Então, qual é a grande verdade, né? É que o setor de engenharia e construção tem baixa velocidade de resposta para esse aumento de produtividade que a gente precisa ter para equacionar problemas dessa magnitude. Não está sendo resolvido, né? E nem vai ser resolvido com a construção tradicional. Bom, vamos olhar agora, né, alguns dados que eu acho que são muito relevantes e que eu extraí do Construbusiness 2019. Né? Olha o PIB da construção. Em 2014, ele chegou a 12,9% do PIB brasileiro. Tá certo? Já foi mais, 17 ponto alguma coisa por cento, como vocês estão vendo nesse gráfico, mas no momento que a gente fazia muito mais infraestrutura. Né? Em 2021, né, o valor projetado, que esse relatório foi fechado um pouco antes do final do ano, 8,6%. Nós produzimos 8,6% do total do PIB brasileiro na construção. Isso é baixo, gente. É baixo. Tá certo? Bom, então nós temos uma queda importante na participação da construção no PIB brasileiro. Né? Os países desenvolvidos, né, eles costumam gastar 13% do PIB na construção. Então, 13% é uma média boa. Aquilo que a gente fez em 2014 estava razoável, estava bom. Né? Bom, aí o que o Construbusiness fez? Poxa, dá para gastar 13% do PIB brasileiro na construção nos próximos 10 anos? Não, não dá. Se a gente fizer isso, vai faltar dinheiro para educação, para saúde, para transportes, etc. Então, dá para a gente montar uma meta, ou acreditar numa meta de 10,1% de gasto na construção. Isso é bom, né? Isso é razoável. Bom, 10,1% ainda é salutar, né? Então, significaria a gente ter que investir 824 bilhões de reais por ano, como média, entre 2021 e 2030, ou seja, 10,1% do PIB, tá? Ok. Nesse volume, ou nesse montante de investimento, o país volta a crescer num ritmo que é bom, né? Traz desenvolvimento social e econômico para o país e para o setor de construção. Né? Então, a gente registraria ainda boas taxas de crescimento. Esse é um objetivo, tá, gente? Vocês vão ver aí que a gente está com 420 e poucos milhões em PIB, tá certo? Então, de 420 e alguma coisa para 824, tem que dar uma estilingada boa. Né? É um passo importante. Né? Bom, o que mais que a gente pode falar? Vamos falar sobre o trabalho na cadeia de valor da construção. Né? Em 2014, nós tivemos 12,2 milhões de trabalhadores, 50% desse contingente com carteira assinada. Isso é construção no Brasil. Né? Não acho que isso seja uma surpresa para muita gente, mas é assim que nós somos. Em 2021, isso caiu para 10,4 milhões de trabalhadores. Nós temos um desemprego que gera na construção alguma coisa em torno de 14% da população econômica ativa. Né? É muita coisa, é bastante coisa. Né? E com detalhe, né, a gente sabe que esse movimento descendente de queda de trabalhadores na cadeia produtiva, claro que isso tem a ver com crise, etc., mas a grande verdade é que tem uma questão socioeconômica importante aí. O filho do mestre não quer ser mestre, o filho do encarregado não quer ser encarregado. Né? Então, nós vamos ter, como aconteceu nos países desenvolvidos, nós vamos ter queda, nós vamos ter baixa no volume de gente disponível para trabalhar na construção. Eu não estou discutindo a questão social aqui. O que eu estou discutindo é que, se a gente não mecanizar e não industrializar, não vai ter como produzir. Né? Diante desse contexto que vocês estão vendo aí, o que está acontecendo só no setor de habitação, qual é o tamanho do déficit e para onde isso está caminhando. Né? Bom, se a gente olhar para os investimentos na construção por segmento em bilhões de reais, né, vamos reparar o seguinte, esse gráfico aqui do Construbusiness separou em 2 ciclos. Um ciclo que vai de 2007 a 2014 e depois de 2014 a 2020. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o único setor que cresceu nesse período foi o setor de construções para telecomunicações, torres de telefonia celular, etc, etc. Todos os outros setores
caíram, e caíram bastante, de 2014 para 2020, como vocês podem ver aqui, né? Incorporação, 19,4% no segundo ciclo de queda, edificações, 43,4%, saneamento, né? 18,4% de redução, né? Então, são números, gente, muito significativos. Mas o mercado de real estate está muito bem, mais ou menos, né? O que a gente pode dizer é o seguinte: nós estamos construindo unidades habitacionais menores, com valor unitário mais alto, mas em metros quadrados isso não é uma grande verdade, né? Então, cuidado com os dados que a gente extrai, né? Vamos olhar para esse relatório, que ele é super importante. Bom, e se a gente olhar para a construção como setor, né, que compõe a indústria de materiais de construção, então os fabricantes de rádio estão aqui nesse grupo, né, por exemplo, né? A construção como negócio, construção, o comércio, né, varejista de materiais de construção e prestação de serviços. Tudo isso compõe a cadeia de valor da construção. Então, quando a gente fala que o PIB da construção tem que chegar a 820 alguma coisa, gente, ele é hoje 471 milhões. Então, onde eu disse que a gente tem que crescer demais, né? E o faturamento de tudo aquilo, né, que são os elos da cadeia de valor da construção no Brasil, ele chega a 1,5 trilhões de reais. Né? 1,5 trilhão de reais, perdão. Bom, que mais que a gente pode falar? Né? Uma grande encrenca que a gente tem, né, é exatamente a questão da tributação no Brasil. Né? A gente vai falar mais sobre isso. Mas uma entidade chamada OECD, né, ela mostrou o seguinte, nesse gráfico aqui, eu sei que está muito difícil para vocês verem, mas acreditem que aquilo que eu estou colocando em vermelho aqui é o Brasil, né? Dentre 108 países analisados por essa organização, né, o Brasil é o quarto maior, é a quarta maior alíquota de impostos sobre a renda das empresas. 34% é o que as empresas pagam de impostos no total. O quarto maior pagador de impostos, né? As empresas brasileiras compõem o grupo, né, como país, de quarta maior alíquota de impostos sobre a renda das empresas no mundo, dentre esses 108 países analisados. Eu vou deixar para vocês depois um PDF dessa apresentação. Quem quiser pode acessar esse link, né, na base do slide, para poder entender melhor esse relatório, que é bastante interessante. Bom, vamos voltar um pouquinho para o Constru Business, né? De 2014 a 2019, vamos falar sobre produtividade na construção. A produtividade da mão de obra na construção caiu 4,4% ao ano, de 2014 a 2019. Bom, e de 2019 para cá? De 2019 até 2021, ela caiu mais 6,1% ao ano, gente. Média de 6,1% ao ano. Isso é insustentável, né? Perda de produtividade dessa magnitude, né? A gente viu aquilo que eu mostrei para vocês, aquele gráfico nos Estados Unidos e tal, isso é inaceitável, não é sustentável, né? E o que o Constru Business está falando? Olha, nós temos que adotar a construção industrializada. O Constru Business não é o Paulo que usa esse discurso há mais de 30 anos, né? O Constru Business está dizendo o seguinte, 2021, o jeito de você colocar o carro nos trilhos, voltar a ganhar produtividade e ter crescimento robusto no setor é através da industrialização da construção. Agrega maior valor à indústria, reduz o tempo de execução das obras, eleva a produtividade, mas a industrialização da construção no Brasil ainda é incipiente, né? E tem barreiras tributárias elevadas, dentre outras barreiras que a gente vai ver aqui. Isso é discurso do Constru Business, tá bom. Agora, vamos sair do Constru Business e vamos falar sobre barreiras à industrialização, que são várias, tá? Eu vou só pontuar aqui, porque a gente não tem tempo para entrar no detalhe. Então, faltam programas para todos os setores, né? Programas públicos que a gente possa cumprir por longos períodos, né? Para habitação, educação, saúde, transportes, etc., né?
A questão tributária, a reforma tributária, que não chegou onde tinha que chegar, né? A própria isonomia entre a construção tradicional e industrializada, que é um desespero. A construção tradicional paga ISS, basicamente, né? Então, a construção industrializada, para quem fabrica rádio, sabe disso, né? É IPI, é ICMS, então nós estamos aí brincando pelo menos uns 20% de desvantagem para quem entrega melhor qualidade e desempenho, né? E muito mais rápido. Então não faz o menor sentido. Para um país pobre que precisa crescer, nós precisamos fazer mais com menos recursos. Mas nós não estamos ajudando a industrialização. A questão jurídica, né? Existe muita insegurança jurídica, muita empresa que saiu do Brasil, como vocês sabem, né? Burocracia, lentidão na aprovação de projeto legal, de licenciamento ambiental, né? São questões importantes aí que impedem o avanço da industrialização, né? O que mais? Financiamento e crédito imobiliário. A gente tem um sistema hoje, né, que 20% do financiamento imobiliário é feito diretamente pela incorporadora durante a etapa de construção, de projeto e construção, que pode durar 24, 30 meses, né? Se a gente vai entregar um produto industrializado em poucos meses, o cliente não tem poupança para isso. Como é que resolve, né? Então, a gente tem um grupo de trabalho trabalhando nisso, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, fomento e financiamento para o desenvolvimento tecnológico e para a inovação, sobretudo para startups e empresas jovens. Eu estou amargando isso hoje, tá? Porque tem programa de financiamento e de fomento para universidades, para pesquisa universitária, para empresas que já estão faturando há anos, né? Mas para startups e empresas jovens, que são grandes fontes de inovação, não existe nada. Não existe, né? A inclusão da construção industrializada na grade de ensino das faculdades e universidades de engenharia e arquitetura. Não tem matéria falando sobre pré-construção, fast construction, construção modular, com soft site, etc. A gente precisa preparar os nossos colegas para o futuro abarcarem nesse mercado, né? E a própria implementação das reformas estruturais, né? Começando aí pela administrativa, política, etc., que é uma grande trava para todo o resto, né? Bom, e para a gente combater esses gargalos que impedem o avanço da industrialização, eu sou presidente do Conselho do Clube da Construção Civil e, através de uma realização do próprio Clube da Construção Civil e do CTE em Redes, a gente lançou um movimento chamado Brasil Viável Construção Industrializada. O site está no rodapé desse slide, brasilviável.com.br, justamente para que a gente possa destravar as barreiras contra o avanço da construção industrializada. Então, hoje, nós estamos trabalhando num grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, participam dele os bancos que financiam, que trabalham com financiamento imobiliário, várias empresas de construção industrializada e modular, consultores, projetistas, e a gente está desenvolvendo uma metodologia para financiamento imobiliário para produtos da construção industrializada. Então, isso está avançando bastante bem. Os agentes financeiros estão muito contentes, porque eles sabem que isso representa menor risco e eles querem que a gente migre para a industrialização. Então, esse slide, na verdade, mostra quem participou da live de lançamento desse programa, ou desse movimento, né? Nesse site vocês vão encontrar bastante informação. Eu convido as empresas e os profissionais que estão aqui nos assistindo para participarem desse movimento. Não tem absolutamente custo nenhum, né? É ajudar a fazer massa crítica para a gente ter voz ativa para poder conseguir superar essas barreiras. Então, o professor Varran Agopian, que na época era reitor da USP, foi lá com muita simpatia falar sobre a questão das universidades. O próprio deputado Alexis Fontaine, que é nosso colega na NAPRE também, do setor de pisos, né, foi lá falar sobre a questão tributária. Enfim, o Ceoto, que é um grande militante da construção industrializada, né, também foi lá para falar sobre as dores dos empresários brasileiros, enfim. Então, é um movimento importante, eu gostaria de convidá-los a participar. Bom, falando agora das propostas do Construbusiness para o setor de construção, né, já que a gente já colocou o contexto e os problemas, né, então eles estão dizendo o seguinte: olha, temos que industrializar a construção, há benefícios e propostas,
dentro dessa pauta de 10 ideias, intenções, que eu não vou repetir aqui, depois vocês podem ler com calma quando acessarem esse material, né? Mas tem muita coisa importante aqui. A gente precisa controlar mais custo, ter mais previsibilidade. Previsibilidade não é uma característica da construção tradicional. Menor desperdício de material, maior controle da qualidade da produção, né? Flexibilidade para elaborar projetos arrojados, de expressão arquitetônica marcante. Enfim, então tem várias coisas que estão dentro desse conceito, né? A fonte dessas informações aqui é a Abramat, a BSIC e CBCA, mas a própria Fiesp já contratou consultorias para desenvolver 3 produtos. Planejamento estratégico para difusão da construção industrializada no Brasil, elaboração de estudos para propor a equalização tributária na cadeia da construção civil, a gente precisa muito disso, novos modelos de financiamento, nós estamos trabalhando isso no Brasil Viável, e alteração da lei de licitações. Basicamente, são esses 3 pontos, além da comunicação e disseminação dos avanços que a gente vai obter em direção à industrialização da construção. Bom, ainda sobre o Constru Business, quais são as propostas, né? Reconstrução nacional, foco na infraestrutura, através da reforma da infraestrutura de transportes, que mais? Apoio ao setor de saneamento, energia e telecomunicações e, finalmente, construção. Como? Mais moradias. Construir, preservar e modernizar, né? Ampliar o volume de investimentos em prédios comerciais, modernizar escolas, creches, hospitais e prédios públicos. O que mais que o Constru Business sugere para a gente? Revigorar a cadeia produtiva da construção, com investimento em P&D, aumento da produtividade, treinamento de trabalhadores e aumento da sustentabilidade. Fiquem de olho, porque tem muita coisa nova por aí. Ontem saíram 2 matérias do governo federal, justamente sobre industrialização da construção. Então, essa é uma pauta recente e importante para a gente, né? O que mais? Redução de custos de energia, gás, coque de petróleo e aumento da sustentabilidade, né? O ESG, mais do que só a sustentabilidade, tem hoje sido uma grande preocupação dos CEOs brasileiros, né? E do mundo todo, não só no Brasil. O que mais? Aprimorar os mecanismos institucionais das relações público-privadas, que precisam ser fortalecidos, né? Refundar os marcos regulatórios da infraestrutura, é importante, a gente precisa modernizar mesmo. Ampliar as fontes de financiamento do crédito imobiliário, de novo, né? A gente precisa aumentar a oferta de crédito de longo prazo, né? Bom, e tudo isso, né? Depois de falar sobre essa temática e sobre contexto, vamos ver como é que a gente sai, né? Da indústria 4.0, que já está bem adiante da construção, para caminhar para a construção 4.0, né? Bom, nós temos, com a indústria 4.0, né, do ponto de vista de tecnologia e inovação, vários avanços. Novos hábitos na sociedade moderna, novas práticas industriais. A indústria 4.0 é mais inteligente, mais antenada, com processos mais enxutos, né? Ela traz um desenvolvimento mais ágil de produtos, geralmente com uma inovação aberta, onde você não restringe a inovação para dentro da estrutura das indústrias, né? Uma coisa de múltipla participação de players, o que é muito importante, a gente agiliza muito o processo de inovação, né? E uma coisa muito importante, que é a centralidade no cliente, né? Ou seja, a razão de ser da indústria 4.0 é o customer experience, a jornada do cliente, a famosa jornada do cliente, né? Bom, e com o vírus, com a pandemia, várias tendências foram aceleradas. Aumento do consumo consciente, a gente compra mais valor, menos preço, né? A gente desperdiça menos, a gente opta por soluções mais sustentáveis. Nós aumentamos muito as compras via e-commerce. A gente privilegia as compras locais, né? Do ponto de vista social, tem uma nova força de trabalho aí. O trabalho remoto veio para ficar, o home office é realidade, né? A gente descobriu que a gente não precisa passar o tempo todo dentro de uma organização, né? Bom, em direção à construção 4.0, né, um outro relatório da McKinsey, de Next Normal in Construction, né, a gente vê aqui uma série de pressões do mercado na primeira coluna, né, e eu coloquei com essas setinhas aqui as principais delas, bem como os principais impactos na dinâmica futura da indústria, né? Maior controle da cadeia de valor, integração das cadeias de nível industrial, né?
a centralidade no cliente e na marca, de novo a centralidade no cliente, né? Investimento em tecnologia, facility, sustentabilidade, e que disrupturas nos levam ao encontro dessas dinâmicas no sentido de prover soluções. Primeira delas, gente, industrialização. Novos materiais e tecnologias, materiais mais leves, permitindo uma logística muito mais fácil, digitalização de produtos e processos. O BIM aparece aqui, como não poderia deixar de ser, foi a primeira ferramenta digital introduzida na construção, e novos entrantes, né? Startups que entram para criar disruptura nos processos e nos modelos de negócio, para ajudar a agilizar isso tudo. Esse mapa aqui são as 10 tecnologias mais disruptivas para melhorar a produtividade na cadeia de valor da construção, né? Isso vem do Future of Construction, é um relatório do Fórum Econômico Mundial, né? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, qual é a primeira dessas tecnologias disruptivas? Pré-fabricação e construção modular. Então, gente, aquilo que a gente está trazendo para discutir, né, basicamente é isso, né? É um tema atual e é o que está acontecendo. E se a gente for falar sobre a construção modular, o que a gente pode dizer, né? Já que a construção modular, como McKinsey e Deloitte estão apontando que são as soluções para os problemas da construção, né? O que é a construção modular? O Modular Building Institute, né? Que é uma organização sediada nos Estados Unidos, mas de impacto global, diz que a construção modular é um método ou processo de construção onde módulos individuais são independentes ou montados em conjunto para compor estruturas maiores, para compor edificações maiores, né? Ok, né? Quanto ao uso, uma construção modular ela pode ser permanente, mas também pode ser temporária, ela pode ser relocável, um prédio que eu posso desmontar e levar para outro lugar, né? Então, para isso, eu tenho que projetar, calcular, dimensionar essa edificação e esses módulos para eles poderem suportar esse tipo de esforço, né? As edificações modulares temporárias, elas têm portabilidade, portanto, né? São muito usadas em escolas, hospitais, esses hospitais de campanha para o Covid, né? Habitações provisórias civis e militares, por exemplo, vou instalar uma barragem num lugar que tem uma vilazinha lá e quase nada, né? Então, eu tenho que prover uma cidadezinha lá com toda a infraestrutura para aquela população que vai construir a barragem e suas famílias morarem, né? Pode ser, então, portanto, uma construção modular temporária, né? Esses vestiários e banheiros que a gente usa muito em eventos ou em obras também são edificações modulares temporárias, né? Quanto ao método de construção, eu posso ter uma construção modular em painel 2D. Painel 2D também é um módulo. Por exemplo, o que eu uso nas vedações internas e externas, né, de um módulo 3D, são módulos 2D, um painel de cobertura, um painel de piso, né? E posso ter também módulos volumétricos, ou módulos 3D, como a gente chama, né? Então, quase todos os acabamentos internos, né, e alguns externos chegam concluídos no mercado, no local da obra, né, através de módulos volumétricos. Então, o módulo volumétrico é bastante completo. E eles usam módulos 2D para serem compostos, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Na construção modular, eu tenho uma alta concentração de atividades off-site, a maior possível, porque eu quero muito pouca gente, o menor número de pessoas possível no campo, com profissionais mais especializados, com maior segurança e prazos curtos. E é no campo que eu tenho problema climático, greve, lidar com um contingente enorme de mão de obra direta, e a construção modular não quer nada disso. Quer levar para um chão de fábrica, com processos controlados e padronizados, o máximo possível das operações, né? E um pod modular, só para a gente conceitualizar, é uma unidade funcional, né, completamente pronta, como um banheiro pronto, que eu chego na obra, conecto com as redes e ele está funcionando, né? Bom, como eu parto de componentes para edificações modulares? Um componente pode ser uma treliça de madeira ou de aço, uma laje pré-fabricada, né? Através desses componentes, eu produzo painéis de fechamento, de cobertura e de piso, né? Então, nessas imagens que eu estou vendo embaixo, né, aqui eu tenho um componente que é um chassi estrutural, por exemplo, de um painel, e depois eu completo esse painel com as instalações, com os revestimentos termoacústicos, né, e com as vedações internas e externas, eu chego num painel 2D acabado.
a composição de painéis 2D no chassi estrutural me dá um módulo 3D. E eu posso ter uma edificação modular com módulos 3D mais módulos 2D. Ou posso ter uma edificação completa modular, que são essas tiny houses, né? Que você transporta uma casinha inteira numa carreta até o local onde ela vai ser colocada, né? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre a construção modular? Segundo a Markets & Markets, ela dobrou de tamanho nos últimos 5 anos, produziu 112 bi de dólares em 2018, vai ter um crescimento médio de 6,9% ao ano até 2023, é mais do que o dobro da construção tradicional, né? E tem um potencial para gerar uma economia de 22 bilhões de dólares sobre esses 112 bilhões, isso é 20%, né, por ano, só com 80% menos de resíduos do que a construção tradicional. Se a gente computar aqui ganho de produtividade, redução de despesas indiretas, esses ganhos são maiores, né? Essa economia é maior do que isso, né? Bom, segundo a Global Markets Insights, né, é um outro dado, uma outra referência, agora é de 2020, construção modular produziu 129 bilhões de dólares em 2020, né? Vai ter um crescimento médio de 6,5% ao ano de 2021 a 2027, então são referências diferentes, mas elas estão alinhadas, só para a gente entender, né? E os principais drivers de crescimento são, da construção modular, o próprio crescimento do mercado habitacional em grandes centros urbanos, a gente viu a problemática aqui no Brasil, né? O uso crescente da construção modular no setor de hospitalidade, é cada vez mais forte, né? E mudança nas tendências para atividades de construção com aumento da produtividade, da qualidade e de redução de custos, em linha com aquilo que o Constru Business está dizendo para a gente que a gente tem que fazer, né? Então, basicamente é isso, né? Eu vou pular um vídeo, porque a gente tem menos tempo aqui do que eu gostaria para isso, e vou dar um exemplo para vocês de uma startup em construção modular, né, que é o projeto que a gente está desenvolvendo, que é uma solução completa B2B e B2C para o mercado imobiliário, né? Eu quero trazer isso como uma referência, porque eu acho que é mais para a gente pensar. Que tem uma proposta inovadora, não só do ponto de vista de sistema construtivo, mas principalmente da jornada do cliente, né? Então, com a jornada do cliente, a gente, uma incorporadora e uma loteadora, por que é bom para elas? Elas conseguem multiplicar o VGV, aumentam a taxa de conversão de vendas, reduzem o custo de marketing e vendas, né? Para o cliente, é uma experiência inédita no mercado de imobiliário, de compra, que vocês vão ver, né? Ele nunca teve uma experiência como essa, não tem que se preocupar com gestão de empreiteiros e tem segurança que aquilo que ele assinou como preço e prazo será cumprido, né? E para o investidor, como não vai haver atraso, nem estouro do custo da obra, do preço contratado, ele tem segurança no retorno do capital investido. Ou seja, é um processo que garante previsibilidade, que não é uma característica da construção tradicional, como eu já disse, lamentavelmente, né? Que é simples, garante conforto e rapidez, a jornada do cliente é disruptiva, por isso a gente protocolou um pedido de patente para ela, e o nosso foco é a fidelização. A fidelização só do cliente? Não, a fidelização do cliente ao longo do ciclo de vida do produto. Isso é importante, né? A gente quer no futuro vender um complemento para a casa dele, vender mais um módulo, ou quem sabe até um outro produto, né? Ou prestar serviços de manutenção, etc. Então, para a gente é importante acompanhar o ciclo de vida do produto. E a provocação começa aqui. Por que a gente não continua a montar as nossas casas como se fosse um Lego, como a gente fazia quando a gente era criança, né? E já que é um Lego, né, dentro dessa proposta do Lego, por que a gente não continua escolhendo as nossas peças, né? O modelo da casa, as variações de planta que esse modelo permitir, os kits com os acabamentos, iluminação, automação, fotovoltaica, climatização, acessórios, armários planejados, eletrodomésticos, kits de paisagismo, telhado verde, horta vertical. Tudo isso é possível, mas sempre em kits, senão a gente não consegue industrializar. Mas também sempre com custos competitivos e prazos curtos. Bom, então, é muito mais rápido, é muito melhor e mais previsível do que a construção tradicional, né? Então não tem surpresa, entrega na data e no preço combinado, com melhor qualidade de desempenho, com menor risco e retrabalho, com custos de operação e manutenção menores, e com uma flexibilidade para, se o projeto permitir, para a gente conseguir entregar no futuro um complemento para o produto, mais uma suíte, por exemplo, numa casa, né? Bom, nessa startup a gente tem ela é apoiada em 3 pilares de engenharia, né? A pré-construção, a fast construction e um projeto integrado em BIM,
que é desenvolvido de forma colaborativa com a cadeia de valor, então não é só projeto de projetista e consultor, a gente traz a indústria para desenvolver soluções com a gente, né? A pré-construção, porque é a forma mais ágil, econômica, para a gente chegar a qualquer produto de construção que a gente quiser. Como? Através da análise de riscos, né? Antecipação de incertezas, e principalmente para as fases mais preliminares do projeto, onde a gente ainda consegue influenciar fortemente o custo e prazo, né? A gente garante a construtibilidade, que a agilidade e a fluidez da produção, né? Não é aquele processo normal de anda e para, e a minimização de mudanças. Mudanças, segundo o PMI, sempre geram aumento de custo e de prazo. Eu sou PMP e a Aratal usa as melhores práticas de gestão de projeto do PMI também, a gente acredita muito nessa disciplina. A Fast Construction, porque é a rota mais rápida e direta para compactar o prazo e acelerar o processo construtivo, e quando eu falo em processo construtivo, é o processo de projeto de construção, né? Como? Através da máxima padronização e racionalização de processo, reduzindo ou eliminando interface, executando as atividades de forma paralela, simultânea e não consecutivamente, como na construção tradicional, e uma logística e suprimento de alto nível, com fluxo ágil e contínuo na cadeia de valor, né? Então, a gente fala em procurement, supply chain, logística reversa, é o que se faz nos segmentos mais avançados da indústria. Com isso, a gente consegue compactar prazos em até 50%, reduzir custos em até 20%, e a gente usa Lean Construction, engenharia simultânea, engenharia análise de valor e target costing dentro dos processos de pré-construção. São ferramentas poderosas. A gente usa tudo ao mesmo tempo? Não. Dependendo do prazo de pré-construção e do tipo de projeto, a gente escolhe as melhores ferramentas para usar. Bom, nosso foco é o mercado imobiliário residencial de casas de médio e alto padrão em condomínio. Os clientes-alvos, por exemplo, são as incorporadoras, loteadoras de fundos que exploram esse segmento e que querem a venda integrada de lote com casa, né? Então, são eles que tomam o risco do crédito do cliente, financiam o cliente e nos pagam para entregar lotes de casas, né? Dão escala para a gente. Bom, qual é o conceito modular dessa startup? Então, a gente tem aqui um sistema híbrido, a gente usa uma construção modular híbrida, que ela tem módulos 3D, que são esses verdes escuros, e os verdes claros são painéis, né? Então, 2D. Por que a gente faz isso? Quando eu apoio painéis em módulos tridimensionais, eu reduzo a redundância estrutural de vigas, colunas, por exemplo, né? E quando eu transporto e acomodo módulos e painéis na mesma carreta, eu também transporto menos ar, o que é mais econômico. Essas travessas amarelas são só para transporte, para enrijecer um vão, para não deixar torcer, trincar, nada disso, né? Bom, a construção modular ela é generosa, né? Ela oferece uma série de tipologias de sistemas construtivos, materiais, componentes, etc. A gente também tem um conceito na empresa de trabalhar com construção off-site aberta, ou seja, a gente não escolhe sistema construtivo, a gente desenvolve o melhor sistema construtivo para cada tipologia. Então, a gente pode trabalhar com diversos tipos de chassi estrutural, com diversos tipos de vedação externa, diversos tipos de vedação interna, diversos tipos de painéis de laje de cobertura e diversos tipos de painéis de pisos, tá certo? Então, existe uma variedade de coisas que a gente consegue juntar e compor sistemas construtivos diferentes conforme a tipologia do projeto e o partido arquitetônico. Bom, então, continuando. Dentro desse conceito, né, aqui eu estou trazendo para vocês um banheiro pronto, né, exatamente o mesmo tipo de banheiro que a gente usa numa edificação dessas, mas no caso aqui é uma encomenda de um fundo multinacional que tem uma joint venture no Brasil com uma construtora grande que só faz casa verde e amarela, que encomendou para a gente um estudo para 5.000 banheiros prontos. Já aprovaram e estão querendo agora que a gente caminhe, né, para eles aprovarem um protótipo, né? Então, ao lado esquerdo, nessa figura, vocês estão vendo a estrutura do módulo. Essa estrutura é uma estrutura híbrida de perfil galvanizado leve, mais perfil de light steel frame. Ela só pesa 124 quilos e é muito competente, né? Do lado direito, vocês estão vendo as instalações do banheiro com os kits hidráulicos. Cada cor é um kit. Em azul, vocês estão vendo 2 ralos verticais, um dentro do box e outro dentro do banheiro, né? Num produto de alto padrão, são exatamente os mesmos kits hidráulicos. Os diferenciais estão nos materiais de acabamento, louças, metais, revestimentos, etc. Eu vou girar esse modelo
para vocês verem como é simples essa instalação hidráulica, né? Então, o módulo vai girar, vocês vão ver que está tudo no mesmo plano, na mesma parede, né? Tudo acomodado num shaft. Então, é super simples, como toda a instalação hidráulica deveria ser, né? Bom, outras características desses produtos são esquadrias de PVC ou de alumínio, PVC com um painel, com uma alma de alumínio, que tem conforto termoacústico excepcional, melhor que alumínio, né? E esteticamente também, né? Mas a gente usa PVC alumínio, caixilho pronto. Já vai embutido nos painéis, né? Portas prontas de madeira de alumínio, ninguém quer carpintaria, nem serralheria em obra. As instalações hidráulicas com kits com saída horizontal, com sistema de coleta e reuso de água de cobertura, para lavagem de calçada, rega de planta, né? Tudo com kit hidráulico, PEX, né? Esse elemento central na figura, né? É um sistema para economia de água durante aquecimento de água para banho, que é patenteado também. Então, na verdade, é um monocomando com uma quarta via, né? Embaixo dele tem um termômetro digital que é acionado por um dínamo, não é por energia elétrica nem por bateria, funciona totalmente por gravidade o sistema. Quando você abre o monocomando na posição da água quente, a água não cai no chuveiro, ela retorna para o reservatório. Quando no termômetro essa água atinge a temperatura ideal de banho, supondo 39 graus, você aperta o botão da válvula e a água começa a cair pelo chuveiro. Você não joga fora uma gota de água, né? Como eu disse, todo o sistema PEX, as instalações com chicotes elétricos como o carro, com esses conectores, com esses bornes onde a gente trava, esses bornes laranja, onde a gente trava o cabo. Então não tem fita isolante, é um sistema limpo. É um plug and play. A gente usa uma elétrica inteligente, onde o acionamento das lâmpadas é feito em 24 volts, não é 110 nem 220. Então, além de cabos mais delgados, isso também gera um campo eletromagnético muito menor sobre as habitações, o que é mais saudável. A gente usa pulsadores nesse sistema e não interruptores normais, então a gente também já consegue simular cenários de iluminação, mesmo sem automação, né? E a lógica do sistema é tão inteligente que se eu quiser trocar um interruptor da minha esquerda, que aciona uma sequência de lâmpadas, e um da direita, que aciona a outra, e eu quiser trocar essa lógica, não preciso mexer na instalação. Eu vou nesse quadro onde está a inteligência do sistema e troco 2 cabinhos. Simples assim, né? Outros itens, a gente entrega já todos os produtos com aquecimento solar, mas com infra para automação, fotovoltaica e ar-condicionado. Se o cliente quiser, a gente já instala. Se ele não quiser, ele não tem que sair quebrando a casa para colocar esses itens. As soluções são sustentáveis, com eficácia hidroenergética, a gente já projeta assim, 80% menos de resíduos que a construção tradicional, né? E o nosso foco é ciclo de vida, são produtos duráveis, né? Até porque a jornada do cliente quer isso. Então, nosso propósito é transformar a construção numa fábrica de edificações, com eficiência na fabricação off-site, montagem on-site e também na logística e no supply chain. 85% do que a gente faz é off-site, no chão de fábrica, com processo controlado, e 15% só no campo, né? E a gente também quer uma operação escalável, passível, e que vai crescer por franquia, né? Então, por isso a gente desenvolveu os processos para franquia. A gente quer ter franqueados para fabricar e montar produtos da empresa em outros estados, né? Com processos nossos, com projetos nossos, com controle nosso, mas um crescimento via franquia e não vertical. Então, é como se a gente fosse uma fábrica de automóveis, uma montadora que compra os componentes industrializados do mercado. A única coisa que ela fabrica é o chassi, né, do carro, acopla esses componentes industrializados para chegar no produto acabado. A gente também compra componentes industrializados no mercado, uma viga cortada, dobrada no tamanho que eu quero, né, chapa cimentícia, etc. A gente monta o chassi do módulo, né, acopla todos esses componentes que a gente comprou para poder compor o módulo, leva esses módulos para campo e chega ao produto acabado. A diferença é que o carro é 100% off-site, no nosso caso, os produtos são 85% off-site e 15% on-site, né? Bom, é uma engenharia de precisão, comprometida com qualidade e desempenho. A gente também já desenha a manutenção para ser rápido e funcional, sempre com shaft e canaleta externo, para não incomodar o cliente numa eventual manutenção, sem instalação embutida no concreto, para não ter quebra-quebra, né? E aqui, para finalizar, eu vou mostrar o que é a jornada do cliente, né? No mercado imobiliário, um imóvel não é só um ativo fixo para o cliente brasileiro, é um sonho de consumo. E ele poder participar da escolha e da customização desse sonho é muito importante, né?
Então, ele chega no stand de vendas, que, aliás, não é um stand de vendas, é uma casa modular nossa, é o que ele vai encontrar. Ele vai encontrar nessa casa um ambiente como esse, né? Um arquiteto com Cresce, não é um corretor de imóveis, né? Que se posiciona como um corretor, como um consultor do cliente. Ele vai ter um totem com sistema computacional de realidade virtual 3D, né? 4 telas de LCD. O cliente já comprou o lote e ele vai oferecer, olha, vocês estão numa casa modular da empresa, né? Essa casa em 4 meses está no terreno de vocês. Não interessa uma casa dessa? Ah, isso deve ser caro. Não, vamos fazer uma experiência, não custa nada para vocês. Ele vai e joga o sistema na tela, né? Olha, eu tenho esses 12 modelos de casas. Qual deles vocês gostam mais? Ah, gostei do modelo 3. Mas o que vocês precisam? Ah, eu preciso de 3 suítes, um home office, uma área de lazer com piscina. O arquiteto escolhe uma planta que se enquadre nisso, é fácil. As plantas são componíveis, você consegue trocar módulos, né? Implanta essa casa no terreno já em realidade virtual. O cliente já pode visualizar, faz alterações rápidas de cor, textura de fachada, e em tempo real ele passa, com a ajuda do arquiteto, a customizar o produto dele. Então ele escolhe kits de acabamento, de lazer com piscina maior, menor, com forno de pizza 100, os kits de climatização, automação, fotovoltaica, tomada para carro elétrico e outros opcionais, eletrodomésticos, móveis planejados, né? E aí, feitas as escolhas em tempo real, o sistema joga um orçamento na tela, automaticamente. O cliente recebe a ajuda do arquiteto se ele precisar de ajustar o nível de customização que ele quer com o orçamento dele. Feito o ajuste, o sistema gera orçamento revisado, memorial descritivo de acabamentos e uma minuta de pré-contrato. Se o cliente assinar essa minuta de pré-contrato, na hora, tem uma impressora 3D no stand, ela já imprime o modelo da casa para que o cliente possa levar para mostrar para a família e para os amigos. Ele baixa um aplicativo mobile no celular dele e por esse aplicativo ele acompanha a fabricação dos módulos e a montagem da casa com atualização das imagens e do cronograma, transparência total. Então, os principais drivers são esse sistema computacional e esse processo, né? Que passa pela venda assistida, geração de orçamento, acompanhamento da fabricação e montagem, é para isso que a gente protocolou um pedido de patente, além de ganhos de produtividade, desempenho, qualidade, sustentabilidade e durabilidade. Bom, falando um pouco de portfólio, só para a gente finalizar, né? Então, esse é um empreendimento em Santo Antônio do Pinhal, para 56 casas de alto padrão. Então, ele está ancorado numa pousada 5 estrelas, chamada Quinta dos Pinhais, que está no roteiro de charme, pousadas de charme. Então, são casas com serviços de hotelaria, e essas casas vão ser vendidas em regime de multipropriedade, com consultoria do Caio Calfá. Ou seja, nas garagens dessas casas, vão ter 4 depósitos, um para cada família, 4 famílias podem comprar a mesma casa, e nesses depósitos elas colocam roupa de cama, mesa e banho, objetos pessoais. Quando elas chegarem para a sua semana, a casa vai estar preparada para a família, com a fruta que gosta na geladeira, com o vinho que gosta na adega, né? Lá vai ter também heliponto e hangar, né? E venda de helicóptero compartilhado. 8 famílias podem comprar o mesmo helicóptero, em 17 minutos estarão lá, a 200 quilômetros de São Paulo, né? Então você ganha final de semana. Então é lazer de montanha, com hípica, cavalo, trilha, bicicleta, né? Clube, basicamente é isso. Esse empreendimento vai ser lançado no final desse ano. Está em aprovação de projeto legal e licenciamento ambiental. Aqui são 4 modelos de casa, das 2 casas maiores, a gente vai ver mais detalhes depois, desenvolvidos pelo escritório FGMF, que é um escritório de arquitetura top, né? Então, o que vocês estão vendo em azul embaixo são módulos 3D, em vermelho são os cômodos que a gente faz com painéis, né? Então, aqui são as 2 casas menores, térreas dessa mesma família. Essa da direita vai ser colocada muito em breve no lote K3, no Alfa Castelo, em Itu, né? Então, essa é a planta dessa casa de Itu, né? A configuração principal, como eu disse, a gente pode trocar módulos, ela já pode ser entregue em PCD, né, para deficiente físico. Aqui, tudo que vocês estão vendo em azul são os cômodos que a gente faz em 3D, geralmente tem muita instalação hidráulica, elétrica e 3D. Em vermelho, que a gente faz com painel de piso, de vedação externa e interna e de cobertura. O próprio ângulo de inclinação da cobertura das casas pode mudar, de tal forma que você possa diferenciar produtos, além das diferenciações de fachada. Todo o projeto, como eu disse, foi desenvolvido em BIM, né? Até a perspectiva 5D, perdão, né? Até a dimensão 5D.
Aqui vocês estão vendo, por exemplo, essa casa que vai para Itu. Do lado esquerdo, isso que parece amadeirado, são painéis isotérmicos. E do lado direito, destacando aqui os cinzas, são chapas cimentícias. A gente não faz aquele tratamento tradicional que se faz em light steel frame, com telinha, base coat, né, e depois pinta, sumina juntas. A gente mostra o produto modular como modular, né? Então, diferenciais aqui. A gente, sobre a estrutura, aplica uma chapa USB. Entre a chapa USB e as chapas cimentícias, a gente usa uma membrana drenante, não é só aquele Tyvek que é impermeável à pressão de vapor e a água, né? Mas também é uma membrana drenante. Se você tiver uma falha numa fixação, a água escorre, não fica retida, né? A gente usa uma junta de alumínio, né? Anodizado, né? Para poder conformar esses painéis de chapa cimentícia. Usamos um gel tonalizante, é como se fosse um verniz pigmentado para dar cor para essas chapas cimentícias, e a gente apresenta o produto modular como um produto moderno, né? E como modular, a gente não esconde a modularidade do produto. É como se estivesse olhando para uma fuselagem do avião, que você vê o parafuso, a chapa, né? É essa a característica arquitetônica dos produtos que a gente oferece. Mais uma imagem dos interiores dessa casa. Essa é uma das casas maiores, de 2 pavimentos, né? E aqui um produto que ele é compacto para campo ou para praia, que é uma casa que tem um módulo principal de 63 metros quadrados, que a gente vai ver no próximo slide. Toda a casa literalmente se abre para um deck com piscina, com esses painéis de vidro e com essas venezianas de sombreamento e de privacidade, né? Então, a gente tem esse módulo da direita, que é o módulo principal, que tem uma suíte, uma pequena área de serviço e um loft com living, jantar e cozinha integrados, mais um pequeno lavabo. E onde está essa área verde, supostamente o radier já está pronto, né? E do lado esquerdo, a gente tem um módulo de expansão de 21 metros quadrados, que é mais uma suíte com banheiro mais confortável. Quando essa família quiser, ela compra esse módulo de expansão e acopla sobre essa região do radier, de uma forma simples assim. Então, basicamente, é essa a ideia. Bom, nós estamos apontados no mapa da Terracota Ventures como uma das principais Construtecs de 2021, né, no mapa das Construtecs. A gente ficou muito contente com esse destaque, né? Convido vocês para conhecer também a biblioteca virtual, que tem um conteúdo bastante bom sobre construção modular, industrializada, fast construction, pré-construction, etc., né? Então, para quem tiver interesse em conhecer mais esses sistemas, estamos lá, né? E aqui, basicamente, é o estágio de desenvolvimento, né? 2020 foi o ano de concepção, planejamento e desenvolvimento da operação, 2021 do projeto 3D mais 2D, do protótipo e do início da operação, e 2022 é o ano de ganho da escala e de estruturação da franquia, né? Bom, partindo agora para as conclusões, né? Então, primeiro, não existe mais espaço para artesanato construtivo, né? Chega dessa coisa de unidade de construção tem que ser tijolo, né? Ou bloco, né? A industrialização e a construção modular não se colocam como uma alternativa, mas como uma solução para o setor, né? Não basta a gente querer ser indústria, a gente tem que fazer uma revolução e oxigenar as lideranças, isso é importante, né? Adotar ferramentas e tecnologias que permitam ganhos reais de produtividade. A construção está ansiosa por isso, o Construbusiness está apontando que esse é o caminho, né? Desenvolver soluções robustas e competitivas, a gente precisa, de fato, transformar a construção numa indústria moderna e eficaz. Esse é o nosso propósito, né? Bom, como? Através de produtos inovadores, competitivos, menor consumo que consumam menos recursos naturais, né? Mais sustentáveis, com melhor qualidade de desempenho. Bom, dito isso, né? Onde, nesse contexto, né, vamos refletir aqui, como é que o segmento de RAD poderia se beneficiar da construção modular e da construção off-site, né? Então, eu conto agora com uma reflexão de vocês, e essa foi uma provocação do Levon, que eu acho que é super importante para a gente, né? Eu lembro aqui, né, estudando isso muito tempo atrás, os pisos decorativos, eu desenvolvi um planejamento estratégico global para uma empresa que eu dirigi, uma multinacional britânica, né? Eu liderei essa operação deles no mundo, justamente para... e nessa estratégia, a gente considerava uma guinada fortíssima para pisos decorativos, né? Nessa linha do epóxi terrazzo e outros, né?
Mas se a gente olhar para a construção modular off-site, nós temos que aplicar esses revestimentos, esses RADs, né, em painéis, na produção off-site. Como é que faz isso? Né? Tem um mercado aí, tem um mercado grande que está se descortinando, que cresce no dobro da taxa da construção tradicional, né? Então, isso também vai acontecer fortemente aqui no Brasil, já está acontecendo, tem movimentos importantes, muitas aquisições, M&As, né, acontecendo no setor de construção off-site modular, né, e está na hora da gente botar um pouquinho a cabeça para funcionar, para pensar como é que a gente vai fornecer para essa indústria, né, que fabrica painéis numa fábrica, num ambiente controlado, né? Qual a melhor forma de aplicar esses produtos? De que jeito que eles têm que chegar para a gente poder fazer, por exemplo, um módulo que é um banheiro, ou uma sala, ou seja lá o que for, né? Então, nós precisamos pensar num sistema de instalação numa linha de produção. Basicamente, são coisas aqui que eu acho que a gente deveria colocar na pauta, Levon, para começar a pensar, né? Eu estou acabando com esse slide, né? Com esse slide, mas a gente tem aplicações para esse tipo de revestimento no mercado imobiliário habitacional, em edificações comerciais, na hotelaria, seguramente, hospitais, escolas e até nas edificações industriais, por exemplo, nas áreas administrativas, né? Cozinhas, refeitórios, etc. Então, gostaria de trazer essa provocação aqui para uma reflexão de vocês, né? E aí, para finalizar, né, um pouquinho daquilo que meu avô, quando era criança, me falava o seguinte: ó, filho, a gente tem que estar sempre olhando para a lua, mas com os pés no chão, né? Eu não entendia muito bem essa frase dele naquela época, né, mas hoje eu acabei descobrindo que isso é inovação, né? Então, basicamente, é um bom jeito de pensar, olhar para a lua, né, sempre estar de olho para a lua, mas com os pés no chão. E é isso, gente. Eu estou disponível aí para um bate-papo, Levon. Agradeço de novo a oportunidade. Foi um prazer trazer esse conteúdo para vocês. Paulo, primeiro agradeço em nome da ANAPRE, em nome de nossos colegas. A maioria é amigo pessoal, particular, e a gente tem um círculo muito bom. A grande reflexão, a grande ideia é que há 120 anos atrás, um camarada chamado Henry Ford visitou uma indústria de carnes, né? E a primeira ideia que ocorreu para ele, não sei qual que era, mas a ideia final foi de que, escuta, se esses caras desmontam um boi desse jeito dentro de um frigorífico, dentro de uma operação de carne, e se a gente inverter a ordem, como é que ficaria a fabricação de carros? Ou de fabricação de qualquer coisa. Então, isso é aula de história. Isso é vislumbrar um pouco o futuro. Então, mesmo que seja com 120 anos de distância, o nosso setor precisa entrar no açougue imaginario, numa indústria frigorífica, e pensar de uma maneira de linha de montagem. Faz todo sentido. Hoje a gente fabrica celulares, fabrica roupas, fabrica um monte de coisas seguindo um preceito firmado há 120 anos atrás. O que teve de evolução, o just-in-time, nada mais é do que dinamizar a logística. A cadeia produtiva é essa. Então, a indústria da construção civil precisa ter essa reflexão, precisa pensar nessa recusa de fazer a coisa do mesmo jeito que era feito no interior da Turquia há 4.000 anos atrás, gente. Pô, tem coisa melhor do que isso. Então, hoje tem programas na TV que mostram como que foi construída a pirâmide. Então, mesmo que aquilo seja empilhar tijolo, bloco, um em cima do outro, alguém mecanizou aquela coisa, porque não é possível, com os equipamentos que tinham na época, o camarada ter tido a engenhosidade de construir construções milenares. Então, tem até um amigo me mandou, ele tem uma indústria de argamassa, ele mandou uma foto de Pompeia, que passou por vulcão, passou por isso, passou por aquilo, e as lajotas estão coladas no chão. Então, hoje, uma argamassa, ela descola da fachada de um prédio por falhas executivas, operacionais, de material, etc. Só que a gente está desaprendendo. Então, às vezes, essa reflexão, do mesmo jeito que teu avô falou sabiamente, colocar os pés no chão, olhar para a lua e ter essa reflexão, olhando um pouco para o passado, ajuda. Então, é muito, muito interessante. Eu agradeço novamente. Então, nós temos algumas perguntas.
eu vou te fazer uma pergunta simples e direta. Fora do Brasil, também nós pensamos em alto padrão, do mesmo jeito que você está inicialmente focando, ou existem soluções para construções tipo uma Minha Casa Minha Vida, construções populares, construções de indústrias? Indústria, eu me recordo rapidamente do sistema Tilt-Up, que tem já um quarto de século que ele é empregado no Brasil. Mas, tirando isso aqui, construção verticalizada, o que se faz lá fora? Como é que a coisa é pensada? Antes de passar para as perguntas dos nossos espectadores. Perfeito, Levon. Primeiro eu queria pedir licença, né? Nós estamos por uma plataforma, né, de transmissão, de captação de imagens e som, e o evento está sendo transmitido pelo YouTube. Eu sei que tem amigos lá no YouTube, mas eu não estou acompanhando o evento pelo YouTube, né? Então, quero agradecer a presença dos amigos aqui que estão nos prestigiando. Mas a pergunta é ótima, né? Primeiro ponto, né? A minha escolha pelo segmento residencial de médio e alto padrão não é uma escolha que eu fiz porque eu gosto mais ou gosto menos do segmento, né? Você montar uma empresa, uma indústria de construção modular, né? Se você entrar num projeto para grande volume, né, que é Casa Verde e Amarela, né, primeiro, você vai concorrer com gente muito grande que já faz isso há muito tempo, né? Então, é um volume alto com margem baixa e que, para quem já está nessa ciranda, a vida é fácil. Para quem vai começar, seria um nível de capital investido gigante. Eu não teria condição de entrar nisso. Então, minha opção foi por entrar em produtos de margem mais alta e volume mais baixo, com um capital intensivo menor. Mas eu tenho um grande interesse em habitação de interesse social, até acho que tenho responsabilidade social de contribuir nesse setor, e a gente pretende, obviamente, depois de botar a operação de pé e ganhar escala, etc., também atuar no segmento de habitação de interesse social, né? Lá fora, como é que se faz construção modular no mundo todo, né? Primeiro, né, existe uma diversidade enorme de componentes, materiais, sistemas construtivos. Como você disse, nada disso é novo, né? Se a gente for olhar para a história, os fortes romanos já eram modulares, de madeira, né? E eles, para fazerem as grandes conquistas, carregavam os fortes pelas estradas que eles faziam, né? E de tal forma que eles podiam se defender muito rapidamente nesses pontos de conquista, né? No mundo mais recente, na Idade Média, 1624, com a expansão do colonialismo britânico, né, eles tinham uma necessidade enorme de fazer casa para os colonos, igrejas, creches, escolas, né, hospitais, tudo modular, de madeira. Então, esses produtos eram fabricados na Inglaterra e viajavam de navio para os Estados Unidos, para a Austrália, né, para a Índia, né? Então, a construção modular, né, não é exatamente uma coisa recente, né? No mundo todo ela já existe há muitos anos, né? A gente está dando uma ênfase maior, obviamente depois da primeira revolução industrial, ela começou a ganhar maior relevância, né? E isso foi aumentando ao longo das revoluções industriais, claro, né? Mas no mundo todo, né, ela já tem uma participação importante e com uma diversidade grande de sistemas construtivos, né? Hoje se olha com muito carinho, por exemplo, para edificações de madeira engenheirada, né? Você tem na madeira engenheirada, que é um sistema composto, né? Você usa tábuas de madeira que são coladas com adesivo estrutural e prensadas, né? Quando é painel em sentido ortogonal, né, das tábuas, né, uma camada ortogonal à outra, e quando é uma estrutura para fazer uma coluna, uma viga, é paralelo, né? Então, a gente tem prédios altos hoje com madeira engenheirada, né? E sistemas compostos, madeira concreto, madeira aço, e por aí vai, né? O uso do aço na construção modular também não é recente, é antigo, né?
pré-fabricado de concreto, etc. O que se tem feito mais hoje é uma opção por edificações mais leves, né? Até por uma questão de sustentabilidade. Eu brinco que eu meço sustentabilidade por quilo também, por peso, né? Quanto menos matéria-prima você está extraindo do meio ambiente, melhor, né? Mas a grande verdade é que a concepção já é modular, né? Então, os países que entenderam a necessidade de ganho de produtividade na construção e que partiram para uma construção mais industrializada, né? E assim nos Estados Unidos, na Austrália, nos países nórdicos, né? Em boa parte da Europa, né? Onde a construção modular não é exatamente uma atividade recente, né? Tem sistemas construtivos muito competentes e que também usam, vários deles, esse conceito de construção off-site aberta, de combinação de elementos diferentes. Então, o grande impulsionador desse processo todo é a arquitetura, né? A arquitetura modular, a coordenação modular, tem norma no Brasil de coordenação modular, né? Não é uma norma nova, né? A unidade modular é de 100 milímetros, né? Então, o módulo tem que ser múltiplo de 100 milímetros, mas, de qualquer forma, enfim, no mundo todo, o conceito é forte e os grandes articuladores desse movimento são os arquitetos, né? Que fazem uso da construção modular, entendendo a importância da gente, para industrializar, poder repetir peças, né? Para ganho de escala, sem necessariamente repetir produtos. Não, e detalhe, eu considero que é uma corrente irreversível. A velocidade e a intensidade, eu tenho uma interpretação particular. Depende do clima e do frio. Quando você está num país como Noruega, como Suécia, você tem o clima que luta contra você. Então, ou você divide o teu prazo, uma construção off-site, onde você deixa a coisa bonitinha, pronta, num galpão controlado, com temperatura que permita o trabalho, e quando a temperatura permite, você vai lá para fora e começa a montar. Então faz todo sentido. Eu acho que nós somos privilegiados e talvez a temperatura tropical acaba gerando na camada brasileira, além de, estou vendo alguns comentários aqui, eu vou começar a ler, fazem todo sentido, mas eu acredito que é absolutamente irreversível. Então, uma pergunta do João Freitas. Com essa queda da mão de obra na construção civil, e sua sugestão é a mecanização, qual seria a forma de mecanizar a execução de um piso de concreto e, na sequência, qual é o impacto na redução da mão de obra na construção modular com a construção tradicional? Sem esquecer de que quando a gente está tirando, digamos, reduzindo a mão de obra tradicional de um setor que demanda muito pouca qualificação para entrar nesse segmento, você meio que na marra está forçando a turma a se especializar, a se buscar uma qualificação, ou seja, essa é a nossa outra conversa que nós vamos compartilhar numa futura live também, eu não duvido disso, de qualificar o mercado, qualificar a mão de obra de alguma maneira. Então, eu bombardeei você com 3 perguntas. Vamos lá, Paulo. Vamos lá, vamos ver se eu lembro de todas, né? Estou ficando velhinho, eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todas. Você me ajuda, Levon? Vamos lá. Mas vamos lá. Primeiro, né? Pisos de concreto, eu acho que eu preciso de ajuda de vocês, né? Porque eu já estou há algum tempo distante desse mercado, mas eu lembro que a gente, quando a gente começa a mecanizar, quando a gente começa a industrializar, quando a gente tem escala para isso, né? A industrialização e a mecanização, elas passam a fazer sentido a partir do ganho de escala, né? E eu lembro que a gente passou no mercado de pisos de concreto por várias fases, né? Eu dirigi a Fosroc e a gente montou o primeiro jogo de formas metálicas para fazer aquilo que os ingleses chamavam long strip construction, né? Que era uma execução em panos alternados e contínuos, né? Se fazia piso naquela época ainda, olha como eu estou velhinho, em dama, né? Concreta um quadro, não concreta o outro, etc., com aquelas formas de madeira que era um horror absoluto numa indústria, né? Cheio de junta com problema, a gente sabe que os problemas geralmente começam pelas juntas, né? Então, a gente migrar para o long strip construction já foi uma grande revolução, com juntas
de ligação, né, de dessolidarização, etc. Então, os projetos industriais, aí veio a tela soldada, a gente participou de uma força-tarefa junto com aquela empresa que era da Belgo Mineira e da Gerdau, né, que eu nem me lembro o nome mais, né, que permitiram também um avanço muito grande na rapidez de execução de pisos, né? Você não tinha, a tela soldada trouxe uma dinâmica diferente para isso tudo, né? E a gente teve que trazer tudo, trazer forma, trazer sistema de junta, trazer toda uma tecnologia para mudar esse negócio, né? E naquele momento a gente ainda não tinha um piso de concreto de altíssimo padrão. Era comum a gente ter um piso de concreto com uma resistência mecânica razoável e fazer uma capa de alta resistência de 8, 10 milímetros em cima daquilo, que era o piso de alta resistência. Você lembra disso também, né, Levon? Então, assim, a gente já passou por vários saltos aí. Esse piso de alta resistência, os mais jovens aqui nem sabem o que é, graças a Deus, né? A gente já mudou de estágio para um concreto de desempenho muito melhor, né? Muito mais estável, muito mais competente, com aditivos que dão propriedades mais adequadas para esse concreto e para esse piso industrial, né? E com processo de produção mais mecanizado, né? Com nivelamento a laser, com máquinas que fazem a distribuição, compactação, muitas vezes com piso já autoadensável, né? Com nível de precisão de nivelamento, controlando os F-numbers aí, como vocês sabem, muito melhor do que eu como se faz, né? Então, eu acho que a última coisa que, pelo menos, eu vi no universo dos pisos de concreto, além dessas tecnologias, né, que vieram modernizando a aplicação e execução de pisos, é a lapidação, né? A lapidação é uma coisa no mercado brasileiro um pouco mais recente, né? Mas eu diria que no Brasil, assim como o Levon disse, a gente não deixa nada a desejar para a indústria internacional em nenhuma área, né? Nem na construção industrializada, etc. Eu acho que em pisos de concreto nós também temos um piso de altíssimo padrão, né? Produzido por empresas brasileiras, por associadas aí da NAPRE, né? Com uma cadeia de valor competentíssima, que controla a qualidade dessas coisas, né, dessa aplicação, né, que projeta, né, tem projetistas de altíssimo nível no mercado brasileiro. Então, acho que a gente está muito bem. Se eu for comparar o que aconteceu nesse mercado nos últimos 17 anos, eu estou há 17 anos longe desse mercado, né, muita coisa aconteceu. Né? Então, eu fico contente de registrar essas mudanças, né? E se a gente fosse projetar o que vai acontecer para frente, eu acho que vai haver uma revolução importante no cimento. O cimento como insumo, né? Do ponto de vista de consumo de carbono, etc., tem sido muito questionado no mundo todo. O concreto como é. Né? Então, concretos mais verdes, com cimentos mais verdes, essas coisas devem mudar, né? No nosso cenário aí na próxima década. Eu não sei o que vai acontecer, mas acontecerão coisas sem a menor dúvida. Concorda, Levon? A pegada de carbono, concordo plenamente, a pegada de carbono da cadeia, ela vai acabar mudando um pouco, e eu imagino que nós tivemos uma evolução dos equipamentos e das técnicas. A evolução dos materiais, ela andou numa velocidade um pouco menor. Ela está começando a evoluir muito nos últimos anos com a entrada de macrofibras, microfibras, aditivos, nanotecnologia, etc. Tudo isso quando você tiver a integração tanto da técnica, quanto do equipamento, quanto da cadeia produtiva, do insumo, da cadeia de cimento, de argamassas, de fazer um concreto de qualidade mais adequada para o uso de um piso industrial, eu acredito que a gente vai se aproximar mais daquilo que a gente imagina como uma construção industrializada dentro do setor de pisos industriais de concreto, por exemplo. Ter controles mais continuados. A minha leitura é muito parecida com a tua, Paulo. Você tem a vantagem de ter ficado alguns anos longe do mercado e quando você vê, você enxerga melhor o impacto. É que nem você ver o teu sobrinho no intervalo de 5, 10 anos. Pô, quando você vê, ele está gigante. Os pais não acabam participando tanto do crescimento
quanto um tio que acaba vendo ele aos finais de semana ou período de 2, 3 meses. Então, isso é uma realidade. Realmente, nós evoluímos muito. Tem bastante coisa que pode acontecer ainda, sim, mas Sim. nós evoluímos muito, não há a menor dúvida nisso. E tem outro ponto que eu acho que é válido também, né? Onde você quiser mexer, com toda essa evolução, ainda tem espaço para desenvolvimento, né? Sim. Se você pegar o próprio sistema, né, de dosagem e mistura de concreto no Brasil, a gente ainda tem centrais dosadoras, a mistura é feita no caminhão, né? Sim. Isso tem até uma questão tributária por trás disso, né? Você paga menos tributo para misturar no caminhão. É uma loucura, é uma verdadeira loucura. Essa operação como operação industrial, né? É uma loucura, é uma loucura. E a gente sabe o seguinte, com equipamentos de energia de mistura maior, com a mistura de maior qualidade, se tivesse centrais de mistura e não dosadoras, né? A gente conseguiria fazer o mesmo concreto com as mesmas características que a gente desenha de resistência, com menos cimento, né? Com menos cimento. Então, onde você quiser mexer, tem espaço. Essa é a verdade. Vamos lá, mais uma. Você falou da mão de obra também, né? Mão de obra, exatamente isso. Qualificação da mão de obra. Eu até ia te fazer uma pergunta, a diferença de volume de uso de mão de obra, e aí uma pergunta mais direta. Quanto custaria uma mesma construção? Uma análise, percentualmente, você deve ter um número, mesmo que seja aproximado. Quanto custaria uma mesma construção em X reais pelo método tradicional e a mesma construção por um método modular? Qual seria o ganho de custo? Eu te conto. Mas primeiro, mão de obra, né? Existe uma mudança muito grande, né? Tem muita gente preocupada com o problema social, que a industrialização vai tirar a mão de obra da construção, mão de obra menos qualificada, o que não é uma verdade, tá? Em momentos de pico, essa mão de obra não existe, ela começa a faltar em grande quantidade, a gente passou por isso em 2013, 2014, então a gente sabe o que é isso, né? E vai haver, de fato, uma descontinuidade, como houve no mundo todo, né? Então, a mecanização e industrialização, ela vem com uma necessidade de garantir e dar produtividade para o setor, como aconteceu no mundo inteiro, não vai ser diferente aqui, né? Bom, e o ponto é o seguinte, o que muda é o tipo de mão de obra, a gente trabalha com gente mais especializada, mas com muito menos gente. E trabalhar com gente mais especializada significa também um outro tipo de montador, no nosso caso, né? Não existe aquela figura do pedreiro, do eletricista, do encanador, ele é um montador, é um profissional multifuncional, né? Você não tem espaço nem físico para ter uma montanha de gente numa fábrica produzindo essas coisas, né? Então, a quantidade de gente é realmente muito menor, mas é menos gente mais especializada, o que também te dá mais chance de impor processos mais seguros na fabricação e montagem, né? Então, essa é uma característica dessa mudança de conceito de colaboradores na indústria da construção off-site. A questão do custo, tem preço. Alguma ideia? Perdão, sim. Quando você fala industrializar, é claro que se a gente falar em uma casa ou um prédio baixinho, né, modular, de poucas unidades, etc., possivelmente ele fique mais caro que a construção tradicional, né? Sobretudo pela carga tributária, que é muito maior sobre o produto industrializado no Brasil, né? Isso não é assim no Chile, mas aqui é assim, né? Então, para que você consiga gerar benefícios, você precisa de escala, aí você reduz as despesas indiretas, porque você administra um volume maior, com um contingente de profissionais menor, né? E com prazos muito mais reduzidos. Então, você gasta muito menos tempo na fabricação e na montagem, né? Então, para te dar um exemplo, se a gente vai falando de casa, para fazer uma casa só, né, a gente perde da construção tradicional. É mais caro, né? Você faz muito mais rápido, com melhor qualidade, com melhor desempenho, mas é mais caro. Quando você vai para lotes aí de 15, 20 casas, a gente chega a 18%, 19% de economia em relação à construção tradicional, né? E entrega na metade do tempo com uma qualidade que não tem comparação.
Então, basicamente, é essa a ordem de grandeza. Ou seja, uma comparação cínica. Se a perda da construção civil está na ordem, está na casa dos 20%, o nível de perda é recompensado pelo ganho de lucratividade diretamente na coluna. Então, isso é até certo ponto intuitivo, mas é exatamente isso. Fora outros ganhos, né, Levon? O prazo indireto, o indireto da obra é zerado. E o desperdício é 80% menos do que na construção tradicional, né? Eu fico maluco visitando obra, vendo aquele monte de caçamba. É dinheiro jogado no lixo, né? Não. Então, quando você trabalha com construção modular e você se preocupa com a paginação, por exemplo, né? Às vezes um cômodo 2 centímetros menor ou 3 centímetros maior, você evita a corte de peças, por exemplo, de cerâmicas ou de porcelanato caras, né? Então, você consegue otimizar também através desse controle dimensional e de um projeto mais bem paginado. Tá bom. Vamos lá, uma pergunta do Cláudio do Sturler. Como fica a assistência técnica e a manutenção das casas residenciais industrializadas, visto que caso haja alguma anomalia, não poderá ser tratada pela construção tradicional? Bom, as empresas de construção modular prestam serviços de assistência técnica, né? Como se presta serviços de assistência técnica na construção tradicional, está sujeita às mesmas regras, a norma de desempenho, né, que a gente, obviamente, entrega e supera, né, com louvor várias das características exigidas, justamente pela característica de industrialização dos produtos e pelos componentes que são utilizados, né? Mas a manutenção é feita da mesma forma. E eu quero trazer um índice para vocês, né, de uma empresa para a qual eu já trabalhei fazendo produtos industrializados, né, que fazia uma reserva de 1,5% do custo, né, dos empreendimentos para usar como verba para manutenção em garantia, em período de garantia, né? Quando a gente mudou para produtos industrializados, esse número caiu para 0,3%. Produtos bem projetados, bem executados, tá certo? Mas com manutenção baixíssima, né? Então, grande parte dos problemas são relativos a instalações, né? Que você já chega com tudo pré-testado, né? Pressurizado, não tem como dar chabu, né? Então, é indústria. Essa é a diferença de você fazer através... Pode até ter um problema, mas a previsibilidade é maior. É isso. Tá bom. Ninguém tá livre de ter problemas, mas você tem em percentual muito, muito, muito mais baixo. Vamos lá, uma pergunta do David Abreu. Para o sistema de financiamento de compra de terreno e construção, esse sistema de construção pode ser adotado e aprovado pela Caixa Econômica Federal? Eu acredito que pode, mas eu não sei se isso já está devidamente azeitado dentro do nosso imbróglio jurídico espetacular e a burocracia brasileira. Então, hoje, para aquilo que você não tem um sistema normalizado, né, existem os DATECs, que são os documentos de aprovação técnica, que a Caixa Federal exige para qualquer tipo de sistema construtivo novo, inovador, etc., etc. Então, isso não facilita, não populariza muito o produto industrializado, porque a obtenção de um DATEC não é barata, é cara, é muito caro, né, obter um DATEC. Então, mas essa é uma prerrogativa da Caixa Econômica Federal, né? Agora, tem muitos DATECs abertos para light steel frame, para sistemas construtivos outros aí, né? Então, isso não chega a ser uma barreira, porque já existem muitos DATECs abertos, né, que não são especificamente de um sistema construtivo de uma determinada empresa, né? E a Caixa, sim, financia, assim como os outros bancos, produtos industrializados. O que a gente está fazendo hoje, até aproveitando a oportunidade para explicar um pouco melhor, esse grupo de trabalho do Brasil Viável, Construção Industrializada, que está trabalhando com financiamento e crédito imobiliário, lá participam Caixa, Santander, Bradesco e Itaú, por exemplo, né? Banco do Brasil não, porque o Banco do Brasil financia pouco o mercado imobiliário, né? Justamente de interesse social, né?
Então, mas esses grandes bancos estão presentes, estão com a gente, né? Tem total interesse, né, em financiar a construção industrializada. E o que a gente está fazendo? No final, a conclusão é a seguinte, né, na discussão entre as indústrias, os consultores, projetistas e os agentes financeiros. Olha, a gente entende que a construção industrializada e modular é risco muito mais baixo. A gente tem total interesse de financiar, né? A gente pode financiar aquilo que está tanto na fase off-site como na fase on-site, que é importante para a gente, né? 85% off-site, você não pode começar a receber o financiamento quando você vai para o campo. Não tem fôlego de caixa suficiente para isso, de jeito nenhum, né? Mas eles concordam, inclusive, com sistemas eletrônicos, né, de medição e controle daquilo que você está produzindo. Então, isso é importante para a gente, né? E eles sabem que o risco é muito mais baixo só pelo fato de ser industrial, então eles querem, né? Então, o que a gente está fazendo? Olha, para que a gente possa financiar esses produtos na velocidade que vocês querem, no mercado imobiliário tradicional, existe o CUB, que é uma referência para a gente, né, para atualização de preços e ajustes de contrato e tudo mais, né? Vocês precisam criar o CUB da construção industrializada. Então, nós estamos criando o CUB-I, né, da construção industrializada, e, obviamente, vai precisar de ser validado pelo Sinduscom para que os agentes financeiros possam adotar como regra. Independentemente da regra que existirá, tem bancos privados aí, que não é o caso da Caixa, que estão financiando produtos industrializados, que eu, aqui por uma questão de preservar a empresa, não vou citar, né? Mas são prédios feitos em estrutura metálica, etc., de altíssima qualidade e desempenho, né, que estão sendo financiados pelos bancos privados. Então, já entenderam que o risco é muito menor, né, e que é muito mais fácil de controlar esse tipo de produção. É muito mais previsível, né? Esse é o ponto. O nível de risco começa a diminuir. E tem outro ponto, né? Porque com risco mais baixo e, ao mesmo tempo, com produtos mais sustentáveis, você tem esse selo azul, né? Cada banco tem o seu aí, né? Onde isso reflete nas taxas menores de financiamento, que também é muito... O custo do dinheiro acaba diminuindo, esse é o conceito. Perfeito. Uma última pergunta, já estouramos toda a nossa previsão de horário, mas é uma pergunta do Marcos Lax, que é muito interessante. Bacana, pensando em um mercado de montagem industrial, assim como é o mercado automobilístico, poderíamos pensar que teremos no futuro grandes montadoras de unidades de moradia e edifícios de vários usos? Esse seria o futuro? Eu me atrevo a pensar que, de repente, uma mesma grande fabricante de moldes teria uma cadeia de montadores agregada a ele, mais ou menos como é o nosso setor de rádio, Paulo. O que você acha, cara? Eu concordo. Obrigado ao amigo Marcos Lax aí pela pergunta. É isso mesmo, eu concordo com você. Eu acho que a gente vai ter, num futuro próximo, coisas diferentes que vão acontecer. Você não vai ter necessariamente só uma empresa fabricante, né, de produtos modulares. Existem lá fora experiências, né, que partes da construção são feitas por uma empresa e outras partes por outra, né? Então, essa é uma questão de projeto, área de especialização, etc. A gente pode somar competências na cadeia de valor, né, para entregar produtos. Vamos olhar para a indústria automotiva, né? Ela é um bom modelo, né? Eu mostrei aqui hoje, né? O fabricante do carro, a montadora, a única coisa que ela faz é o chassi do carro, né? O body é feito por uma empresa, tem uma empresa que monta o eixo dianteiro inteirinho no carro, com roda, com pneu, com sistema de freio, tudo, enfim. Então, é uma composição de indústrias, né, que fornecem componentes e montam o carro, né? Então, eu vejo que nessa cadeia de valor da construção industrializada e modular, a gente vai ter colaborações desse tipo também. Haverá sempre grandes integradores, né? Mas você pode ter produtos compostos por empresas diferentes. Perfeito. Bom, Paulo, novamente, eu convoco e convido todos os nossos espectadores, presentes e futuros, a encaminharem as dúvidas e as perguntas no próprio e-mail do Paulo, eventualmente para a Mônica da ANAPRE, no próprio site da ANAPRE. Teremos o maior prazer em responder. Tenho certeza absoluta que o Paulo compartilha comigo desse pensamento. Novamente agradeço e passo a palavra para o Paulo. Paulo, as últimas palavras
E, novamente, obrigado. E fica o convite da NAPRE para aquela nossa próxima conversa daqui a algumas lives. E eu acredito que vai ser também muito interessante para o mercado da construção civil e não só para o nosso setor de pisos industriais e rádio. Muito obrigado. Paulo, faça você o fechamento, cara. Agradeço muito, Levon, a oportunidade. Sempre vai ser um prazer bater esse papo com você, né? Um grande amigo, e parabéns pelo trabalho e andamento na NAPRE, né? Eu fico muito contente em ver o sucesso dessa associação, né? Que tem, no meu entendimento, um futuro brilhante, mas está na hora da gente olhar para esse futuro, né? Mais modular, né? Então, e encontrar formas da gente se encaixar no futuro da construção industrializada, né? Agradeço os amigos presentes aqui pelo carinho, a Mônica pelo apoio, né? Foi um grande prazer e eu vou responder, obviamente, todas as perguntas que me fizerem por e-mail. Peço perdão de novo por não estar acompanhando pelo YouTube, eu não consigo, senão eu perco o foco aqui nas perguntas, né? Mas muito obrigado aos presentes e eu estarei sempre à disposição, Levon. Tenho certeza disso, Paulo. Muito obrigado e uma boa noite a todo mundo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Abraço. Obrigado.